Pronto, está gravando. É, aqui está. Uma coisa bem interessante, tá aparecendo, né, para vocês? Sim. Uma coisa bem interessante de Enem e de coisas do tipo é que elas seguem um padrão. Se você for olhar da UBMEP, eu gosto muito de usar o exemplo da UBMEP porque eu fiz a prova, passei para a segunda fase, então a UBMEP e o Enem, eles têm um certo sistema. A UBMEP, ele quer saber sua criatividade. Às vezes ele não quer nem saber do cálculo, mas quer saber sua criatividade, porque você pensou. Já o Enem, você tem que ter lógica. Tem que pegar uma questão, você tem que saber o que ela está dizendo e fazer. Às vezes, como o professor Igor disse, é um texto deste tamanho, mas às vezes é só um negocinho desse tamanho que ele quer. Eu peguei umas bem simples, bem objetivas. Amanhã, talvez, Lincoln dê umas mais complexas. Então, vamos lá para a primeira. Essa aqui está meio grande, mas tudo bem. Isso aí foi do Enem 2020, o temido Enem 2020, já estava em pandemia. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimentos para uma reforma em sua casa. Fez uma pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. Ele dá várias informações aqui. Ele diz que ele vai comprar 15 sacos, ou seja, 15 vai ser o valor que vai ser, tudo vai gerar em torno dele. E ele fez uma pesquisa em 5 depósitos e eles cobram frete. Normal, né? Ninguém vai ser no prejuízo. Sim, uma coisa, se o áudio parar, vocês me avisam, porque eu tentei gravar umas 3 vezes essa semana e o áudio parou, então me avisem qualquer coisa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Ou seja, aqui são o nome dos depósitos, que foi numerado de até E, o valor do saco do cimento, o valor do frete e a distância. Aí o que vamos levar em consideração? Temos os 15 sacos. Então, a gente sabe que ele vai comprar 15 sacos. E aqui está o valor dos sacos. Estou enrolando, né? Mas vai dar certo. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços dos cimentos e os fretes. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, será qual? Quando eu fiz o Enem a primeira vez, eu fiz 2 vezes, no segundo e no terceiro ano. Eu olhava uma questão dessa, que vocês têm professor de matemática, mas eu fui ter professores mesmo fixos no segundo para o terceiro ano. Então, não tive muito bem aquela base. Aí, eu vi isso aqui e pegava o menor valor, vai ser o depósito D, por causa que tem o menor valor do saco de cimento. Só que a questão não quer saber sobre isso, a questão quer saber, no geral, no todo, o que é que ele quer. Então, você pega a questão deste tamanho, que ela na folha do Enem, como ela fica na coluna, ela fica grande, aí ele quer o quê? Simplesmente saber quantos os sacos vão ficar mais baratos, quanto, se ele comprar 15 sacos, vai ficar mais barato. Então, nada mais é isso aqui todinho do que multiplicar, multiplicação e soma. Por exemplo, o depósito A. Ele comprou 15 sacos, vamos dizer que ele comprou 15 sacos no depósito A. Então, ele comprou 15 vezes 23, que é o valor do saco. Mais quanto? R$ 1 vezes 10 quilômetros. Então, essa é a continha. E isso vai ser feito em todos os outros. Todos vão começar com 15, peso de cimento, vai multiplicar todos os sacos de cimento por 15. 21,50, 22, 21. Aí o valor do frete, não vamos somar 3, somar 1,50, somar 3,50. Nós temos que multiplicar o valor do dinheiro pelo tanto de quilômetros, porque a cada quilômetro é o valor. Então, mais 3 vezes 12. O teclado está com probleminha. O probleminha que eu peguei e derramei café nele, por isso que ele está assim. Um desastre ambulante.
6,50 vezes 18. É só isso. É só multiplicar e somar e a gente vai saber o resultado. Eu já marquei até o resultado aqui. Vou fazer aqui na calculadora para não demorar muito. Esse deu R$ 355. Gosto. Esse 358,50. Se tiver algum erro, vocês me avisem, viu? Quem sabe faz ao vivo, mas o ao vivo às vezes sai errado. Realmente o último. Era para ter deixado para fazer, já ter feito, né? Mas fica mais interessante fazendo assim. Acho que tem alguma coisa errada. Um minutinho, gente. É que hoje eu fiquei meio desnorteada, recebi uma notícia ruim aí. Acontece, né? Eu errei alguma coisa aqui. Vocês me ajudam? Eu errei alguma coisa aqui. Por que tá 25 vezes 2 ali? Não entendi. É por causa que meu teclado tá quebrado. Obrigada. 5 é 5 aqui. Eu derramei café, eu tava comendo, derramei café. Eu sou fofa. Agora deu certo. Então, aqui é o depósito A, depósito B, depósito C, depósito D e depósito E. Claro que isso numa prova, para fazer do Enem, que eu acho que são questões de minutos, né? Não dá tempo de fazer. Eu fiz na calculadora e me enrolei, imagine fazer na mão. Mas desse aqui é mesmo só raciocínio. Viu que precisa de 15 sacos, calculou dos sacos aqui os quilômetros, mais nada. É muito tranquila, mas ela é bem extensa. Eu fico voltando porque tem sempre alguém querendo entrar, eu tenho que coisar. Então, no caso, isso aqui seria depósito C, porque o primeiro, ele gastaria 355, o outro 358, o outro 378, o outro 365. Então, o mais barato seria esse. Bem básico, me enrolei um pouquinho, peço desculpas, não acontece. Mas nas melhores famílias, esse de 2010. A disparidade do volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los dentro um dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dele cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. E Júpiter é o maior dos planetas. Cabe 23 Netunos. Netunos. Assistindo muito Bob Esponja. Segundo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? O que a questão nos diz? A questão nos diz que Marte cabe 3 Mercúrios dentro dele. Ignorem os erros de português. O bom aqui é a matemática. A Terra cabe 7 Martes.
Netuno, 58 terras. Júpiter, Júpiter, 23 Netunos. Na realidade, não precisa nem fazer isso. Fazendo mesmo só para vocês compreenderem melhor. Quando a gente tem uma questão, a primeira coisa que se faz é a gente tirar as informações que tem dentro dela. Porque às vezes a gente lê, e o Enem tem esse sério problema, que o povo que elabora essa prova tem problemas psicológicos. Coloca um texto tamanho do mundo que não tem nada a ver com nada. Então, você pega as informações, que no caso, ele dá que Marte cabe em 3 Mercúrios, Terra 7 Martes, Netuno 58 terras e Júpiter. Só que ele dá essa informação toda e no final ele pergunta o quê? Quantas terras cabe dentro de Júpiter? Ele só quer saber disso. Quantas terras cabem dentro de Júpiter? Quem é Júpiter? Júpiter é 23 Netunos. Quem é Netuno? 58 terras. Nada mais é do que isso aqui. 23 Netunos. Quem é Netuno? 58 terras. Então é 23 vezes 58. Mais nada além disso. Aqui. 1.334. Então caberia 1.334 terras dentro de Júpiter. Ou seja, esse outro era só blá blá blá, era só para encher o saco e só para deixar a vida do estudante mais turbulenta do que já é. Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa daqui seria a alternativa B. Então, você veja que hoje em dia as questões estão muito mais elaboradas. É tanto que se for pegar questões de concurso, para quem quer fazer concurso de polícia, essas coisas, militar, eles usam muito questões assim. Antigamente, eles usavam questões muito curtas, só que algumas muito difíceis. Hoje em dia, eles botam questões muito longas e às vezes bem fáceis. E o Enem também está seguindo esse exemplo. Antigamente, as questões eram muito menores. Hoje em dia, as questões, pelo menos as últimas vezes que eu fiz, já fiz faz 4 anos, 5, hoje as questões estavam muito maiores, que a gente começa a ler um negócio e no final não sabe mais nem o que está falando. E esse aqui, ele simplesmente queria só essas duas últimas linhas. E dava para resolver a questão tranquilamente. Então, pronto, basicamente é isso, essa 4. Estamos terminando, viu, gente? Já, já. Essa daqui. Ele colocou o seguinte, era o Enem de 1998, nem nascido não era. Eu acho que de vocês não tem ninguém também que era nascido. No quadro a seguir estão as contas de água e luz da mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calcular em função do consumo de água em metros cúbicos e de eletricidade em kilowatts. Observe que na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima entre as faixas de tarifação. Então, aqui está. Aqui está o quadrinho. Se a gente for observar, a de eletricidade e de luz, ela está normal, só tem um valor. Está 53,23. Já a de água, ela tem taxas, foi o que ele disse na questão. Ou seja, não precisava nem ler a questão. Era só vir aqui no quadrinho, dava para resolver tudo. As taxinhas, até 10, ele paga isso. Mas mesmo se ele não gastar nada, ele paga a taxa mínima, que é 5,50. Então, se ele gastar até 10, é 5,50. Se ele gastar até 20, é 8,85. Se gastar até 30, é 2,13. Se gastar de 30 a 50, é 2,13 novamente. E acima de 50 vai fazendo escambau todo. Ele pergunta: suponha que no próximo mês dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo valor da conta será de. Qual é a energia elétrica? A energia elétrica é essa daqui, é a de cima. Então, é simplesmente só pegar e multiplicar por 2. Vou fazer aqui.
e 46. Essa daqui só queria isso. Às vezes a gente pensa assim, é prova do Enem, é questão do Enem, mas a questão do Enem às vezes é tão bobinha, que a gente se atrapalha achando que é uma coisa a mais. Eu vou tomar um pouquinho de água, tô com problema na garganta, até ficar hidratando. O Enem é triste, viu? É uma coisa boa porque nos ajuda. Oi, mãe. Só um instantinho, é rápido. Minha mãe preocupada com os almoços. Então, essa aqui seria somente, se, como a gente tem costume de dizer na graduação, multiplicar por 2. Às vezes a gente vê um quadro desse, eu mesmo tinha pavor quando via os quadros, os negócios, eu achava que era uma questão horrível. Mas depois de um tempo a gente percebe que as questões que têm planilhas, têm funções, têm gráficos, elas são as mais simples que existem, porque todas as informações estão nelas. As mais difíceis são as que têm mais texto. Geralmente. Vamos para a próxima. Ai, que negócio irritante. Suponha que dobre o consumo de água. O novo valor da conta será de. Será de. Aqui, se fosse usar o mesmo raciocínio da outra. Não, vamos multiplicar os 11,45. Aí, ia lá e marcava 22,90. Mas só que o valor da água varia de acordo com a faixa de consumo. Então, se eu consumir isso, isso, isso e isso, ele vai aumentando de acordo com o meu consumo. Aqui, no caso, essa pessoa consumiu 10, que é 5,50, mais 7. Ele consumiu 17. Então, se ele consumiu 17 nesse mês, vai ser multiplicado por 2. 17 multiplicado por 2 é... Gente, eu sei, é porque é o nervosismo. Acho que eu tô mais nervosa que vocês estão só escutando. Deu 34. Deu 34, ele passou do primeiro, passou do segundo, passou do terceiro, foi bater aqui. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, vai ser... Vai ficar mais compreensível. O 34 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 4. Ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 4. Nisso a gente faz o de 10, que é 5,50, que é o valor fixo. E o de 10, que é o valor fixo. Então, se consumir até 10, ele paga essa tarifa. Então, a gente não vai multiplicar nada além disso. Mais 10 vezes essa segunda tarifa. Por que 10? Porque ele ultrapassou a tarifa de consumo. Me perdi. Então, 10 vezes esse daqui, 0,85. Mais quanto? Já foi 2, né? Mais 10 vezes a terceira tarifa. Isso aqui é meio enrolada, né? Mais 10 vezes essa terceira tarifa, que é quanto? 10,13. Então, temos 10 daqui. Por que a gente não multiplicou isso? Porque isso aqui já é a tarifa mínima. Ela é fixa, ela não precisa ser multiplicada. Ela já está fixa ali, é como uma fórmula de Bhaskara. A gente não vai mudar o que tem dentro da fórmula de Bhaskara, a gente vai só acrescentar as coisas nela. Mesma forma foi essa questão aqui. Até 10 é um... Até 10 é um valor fixo. Então, ele não vai mudar nem multiplicar. Já o segundo, ele vai multiplicar, porque ele ultrapassou. Então, 10 vezes o segundo, que é de 11 até 20,
10 vezes o terceiro, que é de 21 até 30. E o que sobrou? A gente já usou esses 3, falta só o 4. Então, é 4 vezes 2 e 13. E quanto vai dar isso? 50 mais 8,50 mais 14. Ó, chega, cadê o negócio aqui? Tá aqui. 14, 10 mais 4. 10 mais 4, porque não é fator comum, é a mesma coisa que multiplicar 10 vezes, pegar o 2,13 e multiplicar 10 mais 4. Então, é 2,13 vezes 14, que dá 29 e 82. É 5,50 mais 8,50 mais 29 e 82, que é igual a 43 e 82. Então, isso aqui daria um pouquinho mais de trabalho pelo raciocínio, mas até eu me enrolei para compreender a questão. Mas ela também é bem simples. É simplesmente só multiplicar. Então, essa seria a alternativa C. Então, veja, eles pegaram o quadro, fizeram um texto que não havia necessidade, pegaram o quadro e fizeram 2 questões. A primeira questão, super fácil. A segunda, semelhante. Igual, mas diferente, né? Como a gente costuma dizer. E para que isso? Para enrolar a cabeça da gente, porque pega, bota matemática para o fim da prova. Não sei se ainda está no fim da prova. Aí você já fez milhares de questões horríveis, horrorosas, você chega para matemática, aí vem um bocado de texto, se enrola. Então, eles colocam uma mais facilzinha e botam ela junto com uma mais complicada. Aí faz assim, vamos botar junto para ver se o aluno está entendendo ou se ele está só mesmo lendo e fazendo. Então, é como se fosse uma pegadinha. A primeira é super tranquila e a segunda dá um pouquinho mais de trabalho. Vou ver se tem mais um aqui. Essa aqui foi de 2018. Foi um ano depois da minha. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque num dado instante. O tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem a cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel. Ou seja, tudo isso aqui é só historinha para dormir. Não tem nada a ver com a questão. O que é a questão é o que eles estão perguntando. É só isso. Um passageiro chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a que máquina? Essa é a pergunta. A de cima é só uma história para embasar aquele negócio de que se contar uma historinha vai ser mais tranquilo. Só que quando estamos na prova do Enem, depois de ter feito quase 90 questões, a gente não tem tempo e nem mais paciência, digo por mim, que quando chegar na metade da prova, eu já queria jogar a prova fora, e não tem mais paciência de estar lendo textos. Então fica muito mais tranquilo, a gente vê o que a questão quer, ter o raciocínio lá, dizer assim, a questão quer isso, tu vai resolver isso. Eu não preciso ler o texto. É bom ler o texto, mas se tiver tempo. Eu tive um amigo, que o nome dele é até MacGyver. Ele começou a prova, quando começou a prova, ele olhou, fez, quando deu 1 hora da prova, ele terminou. Aí ele saiu da sala e disse, fiz a prova e não sei o quê, foi muito fácil. Eu disse, e o tema da redação, tu fizesse o quê? Ele, e tinha redação? E, tipo, ele se perdeu na própria prova porque ele não prestou atenção, porque ele queria sair mais rápido. Então, é bom prestar atenção no que a questão quer, e não ficar se enrolando com os textos que ela apresenta. Então, voltando para a questão, eu acho que é a última já, eu acho.
ou a penúltima, não sei. Ele quer o quê? Ele quer o menor tempo possível. Então, a gente vai fazer o que aqui? Nada mais, nada menos do que simplesmente multiplicar. 35 vezes 5, 25 vezes 6, 22 vezes 7, 40 vezes 4 e 20 vezes 8. Mais nada além disso. Porque ele quer saber a quantidade de tempo que vai demorar. A quantidade de tempo vai demorar dependendo do tanto de pessoas. Então, 35 segundos para 5 pessoas, de certa forma. A cada 5 pessoas, ou algo do gênero. Aí ele vai dizendo, se fosse uma pessoa desapercebida, iria marcar o quê? Ou a 3 ou a 5, de cara, porque são as que têm menos tempo. Mas também tem que levar em consideração a quantidade de pessoas. O que tem 40 tem menos pessoas do que os que têm menos tempo, por exemplo. Então, para saber qual seria, é somente multiplicar. 5 vezes 5, 175. 25 vezes 6, 150. 22 vezes 7, 154. 4 vezes 4, 16. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu adoro números que tem zero. Se esse número aqui tem zero, a gente sabe que tudo multiplicado por zero dá zero. Então, 4 vezes zero, zero. E a gente só precisa multiplicar o primeiro número com o número que está debaixo. Quando é um número pequenininho assim, dá tranquilamente para fazer desse jeito, fica muito mais rápido. Então, 4 vezes 4, 16, acrescenta zero. Da mesma forma, essa de baixo. 2 vezes 8, 16. Aí só acrescenta zero. Se a gente for fazer a continha mesmo, armar a continha do jeito que a gente sabe, a gente só vai botar um zero no lugar, porque o zero não tem valor para multiplicação. Ele zera tudo. Nem as contas do banco, quando a gente recebe o dinheiro, não passa uma semana, está tudo zerado. O zero faz a mesma coisa que a multiplicação. Que seriam o quê? Os segundos que a pessoa esperaria ou algo do tipo. Então, isso aí seria o tempo de cada máquina. A primeira, 175, a segunda, 150, a terceira, 160, a quarta, 160. Então, o mais rápido seria esse daqui, a máquina 2. Porque por mais que ela não seja menor em terminologia, em questão de segundos, ela é a terceira menor. Mas tem que levar em consideração também o tanto de pessoas. Aí, no caso, ficou esse seria o mais rápido, por causa da diferença que faz. Deixa eu tomar um pouquinho de água. A diferença que faz dos segundos para as pessoas. Não pode ir de cara. O ruim dessa prova somente é o tempo, que é pouco. Tomar alguma coisa aqui? Não. Não. Tá fazendo com muito sono ontem, então eu me esqueço que eu boto nos cantos. Essa daqui, 2016. Essa prova, mas esqueçam da aplicação. Ela diz o quê? Essa aqui é a última questão. Já acaba. Na segunda aplicação, ele diz assim: o quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa de Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze. Ou seja, ouro, prata, bronze e ouro, prata, bronze. Aí, isso aqui é só o que? Historinha. Mais nada. Ele pergunta o que aqui? Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual seria a posição ocupada por esse país? Então, Brasil e Argentina vão se tornar um país só. Então, vamos somar as medalhas. 2 mais 3. Eu clicando na tela como se eu estivesse batendo. O bicho é uma bexiga, né? 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 3 mais 2, 5.
Eu continuo batendo na tela, gente. Tô ficando doida já. Então, seria 5, 7 e 5. Ele ficaria no lugar dos Estados Unidos. Por quê? Porque 5 mais 7 mais 5 é 17. Ele ficaria aqui. Não ficaria no lugar da China, por causa que a China tem mais ouros. Então, ele ficaria em segundo lugar, no lugar dos Estados Unidos. Talvez assim ele vencesse a Alemanha, né? Naquela Copa que perdeu de 7-1. A tristeza. Então, essa daqui, eu acho que é a mais fácil de toda a lista. Por mais que tenha um quadro, por mais que tenha um texto, por mais que tenha qualquer coisa, ela é a mais tranquila que tem. Porque é só você somar uma com a outra para esse novo país. Seria muito bom que, pelo menos assim, vai que juntando dois países, jogadores diferentes, a gente vencia, né? Não gosto muito de futebol, não, mas eu fiquei revoltada no dia do Brasil perder para a Alemanha de 7-1. Foi uma tristeza. Até vergonha. Então, ele ficaria aqui no segundo lugar, no lugar dos Estados Unidos. Seria uma potência, né, no futebol novamente. Então, pronto, essa aqui é bem tranquila. Acho que é a mais fácil que tinha. E eu espero que vocês tenham compreendido. Me enrolei um pouquinho, né, mas acontece. Parar de apresentar aqui. Pronto, foi isso. Eu não morri do coração, então estou feliz. Professor, passo a palavra para o senhor. O senhor agradeceu a paciência de vocês e espero Você foi perfeita. Obrigada. Você é tudo, cara. Pô, vai Pelé aí. Eita, sacanagem. Ei, pode parar a gravação. Não esqueça, não. Não esqueça de parar a gravação. Biscoito. Hã? A professora é solteira? Peraí, deixa ela parar a gravação. Você Vou parar a gravação agora, só um instante. Tinha que ser Alan.